Tá gravando? Tá, Pronto. Esse conteúdo o professor já deu, não já? já. Tá bom. Por que não tá compartilhando? Peraí. Aí hoje a gente vai falar sobre as doenças periodontais, basicamente sobre as reabsorções ósseas, né? Como é que a gente vai avaliar na radiografia. E aí a gente tem que lembrar que o dente ele é sustentado por um periodonto, que lembrando, ele vai de cemento, ligamento periodontal, osso alveolar e a gente também tem a gengiva que vai dar o suporte a esse dente, certo? E aí a gente tem que ver o que é que pode causar uma inflamação desse periodonto que vai causar futuramente uma reabsorção óssea. Pessoal, não estou conseguindo ver o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar, tá certo? Ou então, o André, se tu estiver Eu vendo tô aí, aqui no chat, eu te passo as dúvidas. pronto, aí tu me fala qualquer coisa. E aí, quais dos fatores que podem causar essa inflamação e futuramente essa perda óssea? Um deles que a gente está vendo aí, está vendo muito biofilme, né, nessa imagem superior. E aí tem tártaro, gengiva inflamada. Então, tudo isso é proliferação de bactérias que vai causar uma inflamação do periodonto. Outro fator que pode ser também é se o paciente tem uma mordida que não está adequada, e aí tem um contato prematuro em um dente, e aí a sobrecarga da mordida está só naquele dente, então aquela força oclusal é muito grande. Assim como os fossos mastigatórios, os músculos mastigatórios também são muito fortes, aí o periodonto ele acaba sofrendo uma inflamação. E aí, as doenças periodontais, como a gente falou, ela é multifatorial. Então, a gente tem que avaliar o paciente, ver o que é que está causando essa inflamação. Vai causar a perda de inserção. E aí, como eu já falei, vamos supor que o paciente tenha uma carga oclusal muito elevada. E aí vai causar uma inflamação e vai causar reabsorção óssea. E essa reabsorção óssea, ela pode ser futuramente, que eu vou falar para vocês, vertical, que horizontal, tá certo? Vai depender. E futuramente, né, mobilidade dental. E aí essa classificação vocês têm que saber para a prova. Se ele perde um pouquinho dessa altura óssea, lá em região cervical, uma perda óssea leve. Se ele se, vocês estão vendo aqui esse cursor aqui? Dá para ver? Alguém responde? Sim. Ah, tá dando Pronto. pra ver. Se for perder aqui a altura óssea aqui na metade da raiz, ó, é moderada. E se for mais em região perto de ápice, ó, é severa. E olha aqui nas radiografias como é que a gente vai conseguir observar. A gente tem que entender que esse nível ósseo, ele tem que estar aqui, ó, próximo da junção cemento e esmalte. Então, se ele está um pouco reduzido aqui na altura, ele está tendo uma perda óssea, mas aqui, ó, em região mais cervical. Então, aqui é leve. Se ele está aqui, ó, mais na região medial aqui da raiz, ó, então a metade tem o osso e a outra metade não tem, moderada. E aqui quase não tem osso, tá vendo aqui? Lesão, o periápice do dente, algumas coisas. Aqui tá apontando uma seta amarela que eu já vou falar para vocês o que é isso aqui mais radiopaco, tá certo? E aí tem a classificação, né, da perda horizontal e vertical. Vamos falar sobre cada uma delas. Mas antes eu quero que vocês entendam como é essa análise radiográfica, como é que a gente vai perceber isso. A gente está vendo que tem aqui, ó, a lâmina dura, que a gente vai observar na radiografia, bem radiopaca, circundando todo o dente. E aí vamos supor que o paciente tem um acúmulo de alimento aqui, causou a proliferação de bactérias, causou inflamação, e aí, ó, isso aqui, ó, começa a se reabsorver como uma forma de defesa, que ele quer se distanciar dessas bactérias, então ele começa a se reabsorver. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que perdeu a continuidade da lâmina, e aí a gente dá esse aspecto aqui de esfumaçado, certo? Vocês vão ver isso também, o professor falar muito, o aspecto esfumaçado. E aí, com o passar do tempo, não removeu esse biofilme, não fez a profilaxia ou a raspagem, e aí ele vai continuar progredindo essa inflamação, vai continuar piorando essa perda óssea, e aí, ó, conforme for se agravando, ele vai, ó, cada vez mais chegando perto do ápice.
Olha aqui na radiografia, mais uma vez. Esse paciente aqui, ó, lâmina dura bem intacta, bem radiopaca, segurando todo o dente. E nesse outro aqui a gente não consegue ver. Tá vendo, ó? Então, essa aqui a gente não consegue ver tão radiopaca como essa daqui. Então, ela tá começando a ter uma crista esfumaçada. E essa aqui, ela já até, ó, tem uma concavidade aqui, já tá começando a perder, tá certo? Então, é uma foto legal que a gente vê a evolução do início da inflamação do periodonto. Em região anterior, também da mesma forma, aqui tá normal, mas aqui, ó, ainda tá, mas aqui já tá perdendo, ó, esfumaçado, aqui tá mais, ó, tá certo? Só para a gente começar a criar esse olho clínico para observar essas alterações. E aí vocês têm que entender uma coisa, isso aqui é muito importante. No final vai ter 3 questões comentadas das provas passadas. E aí vocês têm que ter isso aqui em mente, os estágios dessa evolução, dessa perda óssea. E aí, no estágio inicial, é tudo que eu já falei, certo? Ó, crista óssea alveolar esfumaçada. Depois vai vir bordas irregulares e difusas, tudo que a gente já viu. E aí, se não cuidar, ela vai progredir, vai causar o que? A perda óssea horizontal ou angular. A gente vai ver, depende, o paciente pode ter só horizontal ou apenas angular, ela pode ter os dois, tá certo? E aí, se causar envolvimento endodôntico e periodontal, a gente vai ter uma lesão de fuga, tá certo? E aí, vamos lá, para horizontal. Isso aqui é importante vocês saberem, ó. Geralmente é associado ao cometimento de mais de um dente. Então, quando ele ocorre, geralmente é generalizado. Usou? Apaga essa luz aí, por favor. Oi, tá. André, eu acho que o microfone tá ligado. Não sei. E aí, ó, esse aqui, ó, perda óssea horizontal vai acontecer, acometer a maioria dos dentes. E ela comete mais a região posterior. Vamos ver aqui, ó, como eu falei para vocês. Junção cemento-esmalte e o nível ósseo, ó, tá mais lá embaixo, tá certo? Ó, olha aqui, aqui, aqui. Então, tem uma redução dessa altura óssea. Como eu falei para vocês, quando ela ocorre no paciente, ela geralmente acomete quase todos os sextantes. Esse aqui é um paciente lá da clínica da Unicristos, que ele fez uma seriografia, eu não coloquei todas para não ficar tão pequeno, mas aí a gente consegue observar que ele tem uma perda dessa estrutura óssea. Olha só como está aqui a junção cemento-esmalte e o osso lá embaixo, tá vendo que está quase que na metade da raiz. Olha aqui na região anterior, como também está na metade da raiz, cada vez pior. Tá vendo? E aí, se não tiver uma instrução do paciente, a forma adequada de higienizar, e não for feita a remoção da causa dessa inflamação, e aí esse vai continuar progredindo, essa perda óssea, e o paciente pode até perder o dente. E a vertical, ela geralmente está associada a um dente, não é como a horizontal que acomete todos, então é mais a um dente. E acomete mais a região anterior. Vamos ver aqui nessa radiografia, a gente está vendo esse molar, e estamos vendo aqui, ó, uma perda óssea muito grande que está indo até quase lá o ápice dental, e já causando uma furca bem aqui, se a gente for fazer uma sonda, a sonda provavelmente vai passar aqui de um lado para o outro. Então, é isso daqui, ó. Ela tem um outro nome também, que pode ser angular, perda óssea angular, ou vertical, é a mesma coisa. Então, quando vocês forem ver no livro ou em algum outro canto, vocês podem ver essas duas nomenclaturas, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, uma angulação feita entre a raiz e o tecido ósseo, tá? Então, essa é a diferença. E alguém sabe dizer o que é isso aqui? Agora eu quero ver vocês participando, por favor. Alguém sabe dizer o que é isso? O que é isso aqui? Alguém sabe dizer? Ninguém? Aristóteles disse que é cálculo. Cálculo dental, muito bem, ó. Isso aqui, ó. Lembrando que o cálculo dental, ele é uma estrutura mineralizada que ele se agrega, ele se une ao dente. Então, na radiografia, ele vai aparecer mais radiopaco, tá certo, pessoal? Então, para vocês não ficarem achando que é algo de outro mundo, é só cálculo que depois dá para remover. Próximo. Cadê? Tem que fechar aqui para passar. Travou, e agora? Espera aí que vai dar tudo certo. Aperta ESC, pronto, aí entra de novo. Pronto, vai dar certo.
Foi não. Passou. E aí a gente tem que avaliar também que não precisa ser aquele cálculo enorme para a gente notar na radiografia. A gente pode ver também, ó, eles menorzinhos, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, tudo isso aqui que tá passando, porque vocês estão vendo que o dente ele tem uma continuidade. E a gente consegue ver umas elevações mais radiopacas. Isso aqui, ó, é cálculo dental que a gente consegue observar quando ele tá muito mineralizado, a gente consegue observar na radiografia. Aqui eu já adiantei para vocês, né? Ó, então, paciente com cálculo desse tamanho aqui, ó, vai aparecer na radiografia, tá certo? Então, fiquem atentos para esses cálculos menores também. E aí, sobre a lesão de Furca, a gente tem que saber, entender também que o dente, a parte interna, então a polpa, ele está interligado ao periodonto, através da onde? Dos canalículos, né? Então, dos canais laterais. Então, existe uma comunicação entre o periodonto e o tecido pulpar. Então, vamos supor que o paciente tem uma inflamação no periodonto, essas bactérias elas vão lá para dentro do dente, lá para a polpa, inflama a polpa e causa, vamos supor, uma inflamação e causa necrose, né? Então, a gente tem aqui um envolvimento endodôntico e um envolvimento periodontal. E aí a gente vai conseguir observar na radiografia uma lesão mais radiolúcida, que então uma perda óssea no ápice do dente devido à necrose pulpar e um espessamento do ligamento periodontal devido à inflamação periodontal. E aí a gente vai conseguir observar, às vezes, lesões de Furca, perda óssea, tá certo? Então, é basicamente isso. Olha aqui também a gente consegue observar cálculos, perda óssea, olha aqui como tá, ó. Aqui é severo, olha como é que tá, bem perto assim do ápice dental, o dente tá praticamente só a peinha. Então, ok, isso vocês têm que entender, ó, lesão de Furca, inflamação, endo, tá bom? E aí me tira uma dúvida, se eu pego um paciente desse jeito aí, eu arranco logo o dente ou eu tenho que fazer alguma coisa? Eu diz, não, morreu o dente, acabou, morreu, pode botar no lixo. Então, a gente tem que saber avaliar isso também, se o dente tem salvação ou não. Referência é esse aqui. O que eu quero mais que vocês prestem atenção é nessas perguntas que caíram nas provas. E nessa daí, ele quer que marque verdadeiro ou falso. Na nossa monitoria passada, eu dei essa questão, aí o André até falou que vocês não tinham visto esse conteúdo, aí eu passei e deixei para a gente ver quando vocês tivessem visto. Então, hoje é o dia. Vamos lá. Vão preparando logo os dedos aí para digitar, tá certo? Que eu não vou dar resposta enquanto não me derem a resposta de vocês, tá bom? Primeiro, Juliana, a gente ainda não teve essa aula. da manhã ou do Benfica? Da manhã. Não foi dessa vez que o professor Felipe deu, não? Não, ele deu diagnóstico de cárie, diagnóstico radiográfico. Porque eu tô seguindo o plano de ensino de vocês. E o diagnóstico parece que tá para outro dia. Deixa eu ver aqui se eu tô enganada. Porque, ó, aqui no plano de ensino, não sei se ele tá seguindo, né? Alterações radiográficas do órgão dental. E o diagnóstico de cárie foi dia 17, então ele não deu ainda. É isso? Ele não deu ainda essa da questão, mas vamos tentar responder. Certo. É pronto, eu já dei o conteúdo, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Vamos lá, então. Só botar no silencioso aqui. Os exames mais indicados para avaliar doenças periodontais são radiografias interproximais, verdadeiro ou falso? Se eu quero avaliar o periodonto, eu tenho que fazer uma radiografia. Como é que eu Tô tiro isso? falando que é falso. Falso, muito bem. Qual é a radiografia que eu vou sobre? Ai, que pena, ninguém vê isso aí, pelo amor de. Apaga da cabeça. Pronto. Volta, dá pra ver. Pronto, então vamos ver o próximo, que vocês dizendo que é falso, né? O processo de gengivite é facilmente visto em radiografias, pois o aspecto avermelhado do tecido gengival confere uma imagem um pouco mais radiopaca no dente. Verdadeiro ou falso? Tô falando que é Falso. falso. Show. O processo de periodontite pode ter estágios diferentes. Olha o que a gente falou lá no começo. Começando pela perda da nitidez das cristas alveolares ou aspectos esfumaçados, é verdade? Falando que é verdadeiro. Verdadeiro. Show. A perda óssea horizontal ocorre de forma generalizada, pode ser classificada inicial, suave e avançada.
Momento tenso agora. E aí, verdadeiro ou falso? Perda óssea horizontal. Claro que é falso. Falso. A perda óssea angular causa uma perda óssea localizada na região específica de um dente e geralmente está ligada a fatores retentivos de placa. Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Quem está respondendo tão participativo dá um chocolate quando tudo voltar ao normal. Eu vou cobrar. Quem é? Primeiro tem que dizer quem é, que eu não tô ouvindo, não tô vendo quem é. É o André. Ah, é o André, né? Olha, Sou eu, sou eu. Gabriela. Ah, Gabi, muito bem. Gente, então, se a gente quer observar periodonto, já sabe, é, radiografias periapicais, tá certo? Por isso que a primeira é falsa. A segunda, gengivite, a gente não vai conseguir observar em radiografia. A gente só vai conseguir observar um problema periodontal quando já está mais avançado, quando já tem o esfumaçamento da crista óssea, já tem uma perda da estrutura óssea. Então, essa também é falsa. E o processo de periodontite tem estágios diferentes, começando pela perda da nitidez das cristas alveolares, verdadeira, a gente já falou sobre isso. E nessa outra, o que está errado é a classificação. Essa parte que a perda óssea horizontal ocorre de forma generalizada está correta. A única coisa que está errada é essa classificação, inicial, suave e avançada. Quem lembra? É inicial. Quem lembra? Que eu falei lá no começo. Começa a classificação. O pessoal do Benfica já estudou isso aí. Larissa está dizendo que é moderado. Qual o outro, Larissa? No lugar do suave aí, né? Isso mesmo, mas escrito tá errado. Perda óssea angular causa uma perda óssea localizada em região específica de um dente, está geralmente ligada a fatores retentivos de placa. Isso mesmo. Por que ocorre isso? Acúmulo do biofilme lá, vamos supor, num molarzinho, porque o paciente não passa o fio dental, só passa em região anterior, achando que tá tudo bem. E aí, lá naqueles molares onde ele não passa o fio dental, vai acumular mais bactérias e vai causar essa perda óssea. Então, geralmente está ligado, sim, ao fator retentivo de placa, aparelhos ortodônticos, tudo isso. Ok? Segunda, vamos lá. Ele tem itens verdadeiros e itens falsos. Ele quer saber quais desses aí são os verdadeiros. Primeiro, avaliação de lesões incipientes, na quais ocorre esfumaçamento da crista óssea alveolar, sem perda óssea horizontal ou angular, considerável, pode ser realizada pelo uso de radiografias interproximais. Resumidamente, quando o paciente está numa inflamação inicial lá do periodonto, lá na parte de esfumaçamento da crista óssea, eu consigo observar esse esfumaçamento em uma radiografia interproximal, verdadeiro ou falso? 2. A perda óssea horizontal é prioritariamente localizada, enquanto a perda óssea angular é bilateral e simétrica. 3. A constatação de tártaro na imagem radiográfica é essencial para a detecção de sua presença em região de bolsas periodontais localizadas nas faces mesiais e distais. Verdadeiro ou falso? Profundidade de sondagem e o índice de sangramento gengival são alguns dos parâmetros avaliadores de doenças periodontais, que não podem ser determinados radiograficamente. Digam aí no chat, ou então falem, qual desses itens aí são verdadeiros? O 2, o 3, o 4, o 1 e o 2. Digam Tô lá, qual falando desses? que é 1 e o 4. 1 e 4. Mais alguém? Bora, só tem mais uma questão. Bora discutir bastante essa aqui. A gente está abordando muita coisa. Ah, ninguém respondeu não. Só a Gabriela. Só a Gabriela que vai ganhar o chocolate. Muito bem. Ninguém mais. Tem quanta gente participando, pelo amor de Deus? Tem 10. 10 pessoas participando. Vamos lá, gente. Pensar um pouquinho aí. Estamos só entre alunos, é para errar mesmo.
Larissa está dizendo que 1 e 4 também, mas está com dúvida no A3. Certo. A Laís também acha que é 1 e 4. Tá, então vamos lá. Primeira, vamos logo mostrar as respostas. É 1 e 4, tá certo? Vocês acertaram. Avaliação de lesões incipientes, na qual esfumaçamento da crista verdadeiro, sem perda óssea horizontal ou angular considerável, pode ser realizado uso de radiografias interproximais, verdadeiro. Se eu estou falando em região de crista alveolar, que fica próximo ali da região de coroa, eu também vou conseguir avaliar nessas interproximais, tá certo? Tanto nas interproximais como nas periapicais. Perda óssea horizontal é primeiramente localizada. E aí, não, quem é localizada é a angular ou a vertical, tá certo? Então, eu já descartei. A constatação de tártaros na imagem radiográfica é essencial para a detecção de sua presença em região de bolsas periodontais localizadas nas faces mesiais e distais. Gente, não necessariamente a pessoa ter um tártaro não significa que ele vai ter uma bolsa periodontal e que é uma constatação que tem lá. O que eu vou constatar realmente que tem uma bolsa periodontal? A quarta está respondendo, ó, profundidade de sondagem, índice de sangramento gengival, tudo isso vai dar minha avaliação, como é que está o meu periodonto, e isso são alguns parâmetros avaliadores de doenças periodontais, não é na radiografia, não é a presença de tártaro no periápice, tá certo? Ficou claro? Basicamente isso. Posso passar, né? Cuidado com essas pegadinhas aí. Vamos lá. O aluno Matheus e Tiago realizaram uma radiografia periapical da paciente Juliana. Analise a radiografia e marque a alternativa correta. Então, vamos primeiro olhar aqui a radiografia. A gente consegue ver um molar, né? Que um lado dele está quase completamente sem a presença de suporte ósseo. E aí a gente consegue ver que essa rarefação lá no periápice do dente, ela é bem radiolúcida, então tem algum problema acontecendo ali que está causando a inflamação desse periodonto e está causando a perda óssea. Vamos lá. O dente 36 de Juliana apresenta uma lesão endopério. Não necessita de qualquer intervenção. Deve ser acompanhado periodicamente por avaliação radiográfica. E aí, nesse dente, eu não vou fazer nada? Letra B. O dente 46 da Juliana apresenta apenas perda óssea angular. E a neoformação óssea pode ser induzida pela raspagem periodontal. Então, eu fazendo a raspagem periodontal vai melhorar essa condição, né? E olha que na letra A e na letra B ele botou dente 36 e o outro ele botou 46, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, vocês ainda têm dúvida em dizer quais são os dentes, alguma coisa assim? Porque na próxima monitoria a gente pode trazer um exercício de numeração dos dentes, qualquer coisa, tá? C. Primeiro molar inferior esquerdo de Juliana pode receber tratamento endodôntico e raspagem periodontal, visando a neoformação óssea. Então, ele está dizendo que aí eu preciso fazer a endo e a raspagem para poder colocar o dente em função novamente. E letra D, o primeiro molar inferior de Juliana tem lesão endopério e deve ser encaminhado para exodontia pelo risco do rompimento da cortical óssea. Então, esse dente aí não tem mais jeito, eu vou tirar. E aí, A, B, C ou D? Estou falando que é a D. Letra D. Alguém mais? Dou-lhe uma. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos, gente, discutir essa questão aí. Estou falando que é a D também. Edson. D. A letra A a gente já descarta de cara. Não vamos deixar o paciente com dente desse jeito. Tem que fazer alguma coisa. E aí, a gente tem que entender e avaliar clinicamente que esse dente, ele tem uma necrose pulpar provável, certo? Então, o que a gente deve fazer aí quando a gente pega um paciente desse? Teste de sensibilidade. Esse dente, ele vai dar uma resposta que está vital, que está necrosado. Então, a partir daí, a gente vai fazer essa avaliação. Perda óssea, então a gente precisa remover tudo que está causando a inflamação no periodonto, todo tipo de biofilme, todo tipo de tártaro. Então eu preciso fazer uma raspagem nesse dente e preciso fazer o tratamento endodôntico, porque senão eu nunca vou conseguir debelar essa infecção,
Então, nunca vai conseguir fazer a neoformação óssea, tá bom? Então, aí, vamos ver a resposta. Primeiro molar inferior esquerdo pode receber o tratamento endodôntico, raspagem periodontal, visando a neoformação óssea, tá certo? Então, o correto é a letra C. E não faz endodontia. Gente, a última coisa que a gente deve fazer na vida é dizer que o dente não presta mais e tem que ser extraído. Então, a gente tem que ver todas as possibilidades de conseguir revitalizar, de conseguir botar ele em função na boca, tá certo? Então, a gente, claro, esse osso, ele não vai conseguir voltar até a região cemento-esmalte lá em cima. Não, ele não vai conseguir. Ele pode se aproximar da altura que é para ser, mas voltar ao que era o normal, saudável, muito provavelmente ele não vai conseguir, tá certo? Então, comece fazendo a endo, faz a raspagem, fica monitorando, tá certo? Que esse dente ele vai conseguir fazer essa reposição óssea para melhorar essa estrutura dele, tá certo? Então, não é caso de exodontia. Alguém tá falando no chat, é? Ah, o Átila tá perguntando sobre a neoformação óssea. Tá perguntando se ocorre. Aí ocorre, né? Tu acabou de explicar que ela só é pouca, né? Isso, ela não vai voltar, como a gente está vendo aqui na imagem, entre o pré-molar e o molar, lá na região cemento-esmalte. Ela não vai voltar. Não tem como, ele já perdeu, não tem como ficar lá em cima. Aí eu não sei se colocando, vou supor, biomateriais, né, que usam enxertos, tipo para implante, eu não sei falar sobre isso porque eu não entendo muito bem. Mas que ele não vai voltar à altura normal que é para ser, ele não vai voltar. Mas ele vai dar uma sustentação óssea para esse dente continuar em função em boca, tá certo? Só tirar a infecção, raspando e ainda que dá tudo certo. E ficar avaliando radiograficamente, né, também. Pronto, essa questão na época ela valeu, é a última, tá, pessoal? Ela valeu 2 pontos e ela era aberta. E aí vamos ver o que ele quer. O periodonto é um conjunto de tecido que reveste os dentes, conferindo sustentação, indicação de boa saúde periodontal. No entanto, muitas vezes o periodonto pode ser acometido por lesões. Em estágios iniciais, o paciente pode apresentar inflamação e sangramento gengival, como no caso a gengivite, né? Porém, em casos mais avançados, pode-se observar perda das estruturas ósseas ao redor do elemento dentário, caracterizando um processo de periodontite. Cite e explique as perdas ósseas. E aí? Uma questão aberta para vocês responderem, não é fácil, tá certo? Mas é tudo isso que a gente já estudou. Lembra que eu que eu mostrei isso para vocês, do processo, dos estágios? Então, o que é que basicamente ele queria que você respondesse aqui, ó? Explique as perdas ósseas. Então, você vai dizer que o paciente, seja por vários fatores, como biofilme, como trauma, carga mastigatória, vai causar uma inflamação do periodonto, e aí na fase inicial vai ter o quê? O esfumaçamento da crista alveolar, que depois vai causar bordas irregulares e difusas, e se o paciente não for removido o fator causal, vai progredir para a perda horizontal, que geralmente ela é generalizada quando acomete a paciente, e angular, você pode dizer que ela geralmente está relacionada apenas a um dente, e futuramente pode causar inflamação desse periodonte, pode passar para a polpa e causar necrose pulpar e levando uma lesão associada ao periodonto e à região endodôntica causando lesão de fuga. Basicamente, não nessas palavras que eu estou dizendo, mas é basicamente toda essa historinha que a gente viu durante toda a aula que ele queria que vocês explicassem. Não era uma questão fácil, mas era tranquilo de vocês responderem depois da nossa aula de hoje. Gente, era isso. Vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa? Tá tranquilo, quer que volte? Gente, só pra explicar que essa é a parte da Juliana, ainda vai ter a minha. Isso, Vai ter que falar mais umas coisinhas, viu? E aí, gente, tá tranquilo? Show de bola, posso fazer minha prova em paz, feliz, sabendo que vocês entenderam tudo. Tranquilo, não precisa voltar em nada. E aí, Pronto, André? tudo disse que tá ok. Show de bola. Aí, Obrigado, viu, Juliana? segunda-feira a gente volta com outro conteúdo, né, André? O André Isso. vai continuar aí agora. Um beijo, um cheiro e um queijo. Oi, gente, tudo bom?
compartilhar aqui a tela. A Ju acabou de falar das reabsorções, né? Lesão de Furca. E aqui eu vou falar mais sobre as lesões que acometem a região do ápice radicular, somente envolvimento com a cárie, né? Dessa cárie. Eu vou só abrir outro link porque já faltam 5 minutos aqui. Aí a gente volta de novo, tá bom? Outro limite do tempo.